Fala galera, Pokémon BR aqui. Hoje tem mais um Chama Eu com quem? Com a Morgana Giovanelli, uma pessoa sensacional. Ela vai falar um pouco como foi a transição dela de C Sharp para Kotlin, também como é que funciona o trabalho dela como dev. Ela é muito sinistra, ela é muito fera mesmo, de coração. Ela também fala um pouco sobre como é que a comunidade foi importante para a carreira dela e muito mais. Confere aí que tá muito legal. Se você gostar, dá aquele like ali, compartilha para o pessoal aprender um pouco mais com a Morgana, beleza? Fica aí com o vídeo. Morgana, também muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Então, é uma honra também ter você aqui com a gente. Você também está na live há bastante tempo e a gente se conhece há bastante tempo também, né? Há alguns aninhos Sim, aí de comunidade. sim. E eu já perguntei isso pra você, eu vou perguntar de novo, mas eu já perguntei uma vez, então vai ser a mesma resposta talvez. Que é como foi o seu começo, né? Como foi o seu começo em programação e como se desenvolveu até a questão tipo, de você encontrar comunidade, né? Como é que você começou essa brincadeira? Ó, Manda um fã pros seus salves, o Tony tá pedindo. E o Edson mandando um mandando um salve fã pra pro ele. seu. Mandando um fã e um salve pros fãs e pros salves aí. Exatamente, ali. O Edson perguntou, dá um salve pros seus fãs. Então já foi pro fã e pro salve. Tá salvado, galera. Primeiro, obrigada por ter me chamado, Poki. Estamos aí há um tempo, como você falou. Bom, como eu comecei nesse mundo doido aí, eu acho que. Acho que eu já contei mesmo essa história, Sim. mas vamos lá que a gente repete, não tem problema. Repete, é. Só É pra ter porque eu já gravado de novo. tive. É porque eu também já tive outras percepções da mesma situação, Sim, isso é assim, legal. até recentemente. Então, assim, vamos lá, eu meio que eu acho que a tecnologia que me escolheu. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas eu acho que a tecnologia, desde o começo, acho que desde que eu existo, ela foi me escolhendo aos pouquinhos. Quando eu quis ir para a área para fazer faculdade, etc., eu tinha muito na minha cabeça que eu queria fazer medicina, mas não tive a coragem para chegar lá e me candidatar na FUVEST com medicina. Caraca. Tentei enfermagem em outros lugares. E aí tinha uma faculdade nova surgindo, eu não sabia o que era, que era uma tal de FATEC. Uhum. E aí era lá em Itaquaquecetuba, e aí eu acho que Era minha onde? mãe Era onde? falou O pessoal quer ouvir de novo. Itaquaquecetuba. Tá, Itaquaquecetuba. Boa. Itaquaquecetuba. Ou a famosa Itaquá. Aí, Itaquaia. é, Pro mais íntimo, pro pessoal mais íntimo aí. os mais íntimos, O exatamente. pessoal mais íntimo aí. O pessoal mais tá ligado, né? Foi top. Enfim. Aí acabei me inscrevendo na faculdade, como era pública, né? Eu falei, beleza, vou tentar. Era uma faculdade de informática, informática para gestão de negócios, na época Sim. o nome. E, enfim, na real, gente, assim, desde pequenininha, como eu já falei também, eu mexia com DOS quando era pequenininha. Meu pai trabalhava com essas coisas, então eu tinha contato. Ia lá, anotava os comandos no caderno, porque eu queria lembrar como é que fazia as coisas e tal. Jogava aquele pinball lá, antigo pra Da caramba, que hora. dá Space saudade. Pinball. Exatamente. Que da hora. E muita coisa assim que eu fui estar percebendo esses dias, pensando em tudo que eu já tinha vivido até aqui, Uhum. que de fato a tecnologia sempre estava perto de mim. Eu lembro quando eu. A tecnologia, a área de exatas em si, Sim. né? Eu lembro de quando eu queria ser arquiteta e por algum motivo na minha cabeça eu queria construir uma casa redonda. Eu não sei aonde que eu vi casa redonda, eu não sei o Casa que é Redonda minha do Kiko. cabeça A Casa Redonda do Kiko. com a bola quadrada no quintal. Hum. E, enfim, aí. Então, assim, eu ia atrás para tentar descobrir como que eu ia ter que fazer para colocar uma casa redonda em pé. Eu estava até Caraca. conversando com a minha mãe esses dias também, tipo, tudo que eu queria. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui Uhum. muito de querer descobrir as coisas. Então, assim, eu acho que, querendo ou não, a tecnologia estava me empurrando de pouquinho em pouquinho, assim, na minha vida para eu chegar lá com 17 anos e falar, não, beleza, entrei na primeira aula da faculdade, já me apaixonei de cara. Acho que nem tinha muito o que demorar para essa paixão acontecer. E aí foi meio que assim que eu entrei na área. Aí, assim, né, tipo, fui só estudando e tal. Os estágios naquela época, assim, isso eu tinha 17, 18 anos, hoje eu tenho Sim. 31, então já faz um tempo. Então, os estágios naquela época, na real, eu acabei trabalhando muito com suporte, que normalmente é por onde muita gente acaba entrando, né, na área de Sim. tecnologia, pela área de suporte. E aí, assim, não consegui terminar a faculdade na época, tive alguns problemas e tal.
acabei me afastando um pouco disso. Depois eu voltei a trabalhar com suporte, era menina do TI, enfim. Já tinha trabalhado também com telemarketing, trabalhei de várias coisas. Tentei negócio próprio, tentei ter... Enquanto o Alcimar estava falando, e principalmente falando negócio de sociedade, eu ficava só lembrando dos problemas que a gente teve, porque realmente é muito difícil você ter um negócio e Sim. Você confiar e trabalhar com outra pessoa, por mais que você já conheça aquela pessoa ou não, é muito complicado isso, então tomem cuidado com a sociedade que vocês forem fazer por aí. Enfim, e aí eu meio que também acabei me afastando um pouco da área de tecnologia em si, assim, em relação a desenvolvimento, essas coisas, muita coisa aconteceu na minha vida aí. Até que um momento, assim, eu cheguei e falei assim, poxa, acho que eu vou voltar a fazer algum curso. E aí eu fiz curso de redes, né, o curso técnico que eu fiz, que foi rede de computadores. Uhum. E esse curso eu fui muito focada, como era na ETEC, tinha aquele negócio de você ganhar intercâmbio, se você conseguisse notas e tudo mais. Uhum. Então eu entrei no curso já focada nisso, que eu já queria esse intercâmbio de qualquer jeito. Uhum. Tanto que eu brincava com os professores, brincava com o pessoal todo mundo sabia que a Morgana estava lá para o intercâmbio. Mas eu acabei gostando muito também da área de redes, mas eu também já estava muito focada em tentar a faculdade logo após o curso técnico. Tive a sorte aí de ganhar um intercâmbio, foi só um mês, que eu acabei indo para Boston e tal. Foi um privilégio muito top, assim, viver um mês lá, foi muita coisa, apesar de pouco tempo. Uhum. Enfim, e aí eu voltando, como eu não consegui naquele semestre entrar na faculdade por causa do intercâmbio, eu falei, beleza, então no próximo ano eu já entro, que foi quando eu me candidatei na FATEC de novo e acabei conseguindo. Entrei na área de análise e desenvolvimento de sistemas lá, na FATEC, na faculdade, né? Uhum. E acabei fazendo as aulas de novo. Muita gente me pergunta, né? Ah, mas você eliminou matéria e tal? Eu falei, não, eu preferi fazer tudo de novo. Eu já fazia um tempo e também porque eu gosto muito. Eu já sabia que eu gostava muito, então eu queria passar por tudo aquilo de novo. E fazer isso foi bom porque acabou me trazendo boa parte do conhecimento da base que eu precisava reforçar. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de estágio. Eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava aqui em Ferraz mesmo, onde eu moro hoje. Com uma coisa nada a ver, era numa fábrica de brinquedo. Eu tinha trabalhado no atendimento, depois trabalhei na parte de projeto, enfim. Sempre ficava tentando entrar na área de tecnologia lá, porque tinha uma empresa terceirizada que construía o site dessa empresa e tal. E eu tentava muito, mas como nós já sabemos, né, mulher não pode entrar na área de tecnologia. Enfim, eu acabei ouvindo muita coisa que eu não gostaria de ter ouvido, mas eu continuei tentando. E aí foi quando um amigo meu falou assim, tem uma empresa que é uma consultoria, que está abrindo vaga e tal. Eu fui lá e me candidatei, já meio nem tanto com esperança, porque já tinha tentado outras vezes, não estava conseguindo nunca. E de repente deu certo, então, sei lá, acho que foi no terceiro ou no quarto semestre, minha cabeça já não estava funcionando tão bem, mas foi no terceiro ou no quarto semestre que eu acabei conseguindo entrar, e foi assim, foi uma oportunidade que eu acho que eu gostaria de desejar para todo mundo, assim, sabe, porque é difícil você entrar num lugar que você tenha suporte, que você tenha treinamento. A gente entrou, eu pude escolher qual a linguagem que eu ia trabalhar, então tinha algumas opções, não dei em risada. Uma era C Sharp, a outra era Java e a outra era COBOL. Opa! E aí eu fiquei muito curiosa com o negócio do COBOL, né? Porque todo mundo fala, não, quem trabalha com COBOL ganha dinheiro, porque só os dinossauros lá em cima trabalhando com COBOL e não sei o quê. Né? Banco, aquela ideia na cabeça de coisa de banco que você ganha dinheiro com banco. Não posso falar muito hoje, né? Mas beleza. E aí, eu... Pode falar. Banco, opa! Banco, opa! O que será que tá acontecendo aqui? Então, e aí, assim, eu com medo de não conseguir a vaga ainda de estágio mesmo, já passando, eu falei, beleza, qualquer linguagem eu aceito. E aí o pessoal acabou me colocando, acho que ninguém tava escolhendo C Sharp. Aí me colocaram. Pessoal, aí acabaram... C Sharp ou COBOL? COBOL, né? COBOL, acho que COBOL tá indo.
Ai, COBOL super na moda, super hype, assim, COBOL naquela época, gente, nossa. Aham. E aí eu acabei entrando com C Sharp, então eu Sim. entrei, a gente teve 2 meses e pouquinho, era arredondando 2 meses de treinamento, Pô, que da e foi hora. muito legal, foi muito legal porque, tipo, era uma empresa que eles estavam contratando para treinamento pra gente, a gente praticava todo dia e tinha que construir um projeto no final, né? Uhum. Então, assim, gostaria eu que mais empresas fizessem isso. Essa mesma empresa que eu trabalhei foi a BRQ, acho que não tem Sim. problema eu Não, falar. nenhum problema. Então, eles tiveram outros formatos de estágio, tanto é que a Lê, que você conhece, ela também entrou Sim. depois como estagiária lá, foi um outro tipo de processo, enfim. Mas seria legal se outras empresas tivessem o mesmo tipo de pensamento de dar o treinamento, principalmente quando a pessoa está entrando como estagiária, como júnior, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão Hoje em dia a de... pessoa já quer tudo, né? Em vez de ensinar, quer que a pessoa júnior e Sandy saiba tudo e resolva tudo. E, tipo, Exatamente. Gente, tá meio sinistro essa porta aqui, dá a impressão que qualquer hora vai não, aparecer tá um de boa, bicho aqui, ó. relaxa. Relaxa, tá safe. Se Daqui a aparecer é pouco... Halloween, se aparecer o Deninho Vampiro, resolve aqui o problema. Tá safe. Nossa, mano, eu vi ali, ó, estagiário Fistech, Sim, exatamente. O pessoal que tem estagiário Fistech, isso não existe. exato. Enfim, e aí eu acabei entrando lá e tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas de diversas áreas mesmo dentro da tecnologia. Foi minha primeira experiência como desenvolvedora. Uhum. Sou muito grata por todo mundo que passou lá, né, que Sim. foi meu líder ou pessoas que me acompanharam, que me ensinaram lá. Enfim, que você vê, a primeira experiência às vezes é meio assustador, né? Porque você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Até hoje, né? A gente tem um Eu pouquinho acho disso, que. mas assim, Depois eu vou perguntar sobre isso mais especificamente, mas eu acho que isso é meio que geral. Acho que você chega e tudo é novo. E eu acho que você uhum, passou por isso outra vez também, então, tipo. sim, Mas eu acho que sim. a primeira. Acho que o primeiro trabalho é muito assim, tipo, você não esperar nada. No segundo pra frente você já sabe o que você vai esperar. Mas no primeiro você não esperava nada, tipo, era tudo novo, É, real, né? então, e foi um pouquinho mais assustador porque eu tava vindo de outra área, não era de Sim, tecnologia profissionalmente falando, né? Então, eu tive que largar o emprego que eu ganhava razoavelmente bem, trabalhava aqui perto de casa, era sim. só um ônibus que não era aquele ônibus lotado, era o ônibus da empresa. Aham. Então, assim, tive que trocar isso por uma vaga de estágio, que eu ia ganhar, sei lá, acho que era R$ 1.000 na época. Aquelas Em coisas, São né? Pegar trem Paulo? lotado, ir para Sim. São Paulo, tem que continuar a faculdade, todo aquele cansaço, etc. Mas acho que foi um risco que eu acho que a gente é complicado, mas a gente merece o resultado do que esse risco traz pra gente, Sim. sabe? É louco, tipo, isso que eu falo assim, eu tenho muito pessoal de São Paulo que estuda e trabalha, eu falo, eu nunca consegui, Pokémon, não conseguiria fazer isso, assim, de, sabe, tá na faculdade, tá trabalhando e conseguir dividir o tempo pra isso, né, e Uhum. com a galera estando indo lá, você tem que se deslocar de, tipo, lugares muito longes mesmo, né, tipo, eu não conseguiria, eu falo pra vocês, tipo, eu sou privilegiado por ter feito a faculdade e tal, de poder ter saído de casa pra trabalhar, mas eu não conseguiria. Não conseguiria, fico muito, tipo assim, eu tenho muito orgulho de você, porque eu não conseguiria. Eu falo abertamente que eu não conseguiria. O HK falou que tá ficando perdido no que estudar já, porque as vagas pra estágio estão colocando obrigatoriamente de 3 linguagens diferentes e até framework. É. Eu vejo umas vagas, dá vontade de responder para a empresa. Falar assim, vem cá, você tem noção do que você está pedindo? Porque não faz sentido, cara, não faz. E Morgana, nesse meio tempo aí, você começou a organizar eventos de comunidade, começou a participar. Como que foi isso Uhum. nessa tua experiência, nesse teu crescimento, né, na tecnologia? Fez bastante diferença na minha vida, assim. Acho que muito, eu não sei se eu posso arriscar falar, mas quase 100% não, porque também tem um esforço nosso, mas acho que Sim. 90%, 80% das coisas que eu conseguir ter contato, ou eu conseguir descobrir como eu poderia pesquisar para fazer, ou para aprender mesmo tecnologia, foi por causa de comunidade. E eu lembro que no começo, assim, sim, evento, comunidade já existe há muito tempo, mas quando eu comecei aí, não era uma coisa muito comum para o pessoal Sim. que mora aqui onde eu moro, né? Aham. O pessoal até zoa que é interior e tal, mas nem é. Mas, assim, o pessoal aqui é meio cabeça fechada e tal. Ainda que a gente tenha algumas faculdades que tem curso de tecnologia e tal, não é muito
comum você ver uma pessoa falando, tô indo lá no Meetup, tô indo num evento de tecnologia. E aí eu comecei a participar disso em São Paulo mesmo. Aí era mais complicado ainda, porque daí eu voltava mais tarde ainda para casa, depender de trem e metrô é complicado, porque acaba, né? E eu moro longe, então. Mas ainda assim, eu comecei a participar, fui indo num evento e outro. Teve um tempo que eu acabava indo sozinha, acabei arrastando alguns amigos comigo. Sim. Letícia foi uma delas, outras pessoas que, se pudessem, me bateriam hoje, mas assim, acabei arrastando uma galera para poder participar disso também. Ela também começou a participar antes e tal, enfim. Mas aí foi indo assim, mano, aos pouquinhos eu fui conhecendo e eu tinha muita. É que eu sou meio cara de pau, né, também, assim. Você me conhece, sabe como eu sou. Mas é complicado, porque às vezes você tá indo num lugar. Primeiro que você só vê homem pra todo lado onde você vai. E aí você tá sozinha, você já fica meio encolhida num canto, assim, e tal, mas acabei criando coragem, assim, em alguns momentos, às vezes eu nem conhecia, às vezes não, eu nem conhecia ninguém, na real, e eu chegava nas rodinhas com o pessoal, sabe, que no intervalo de uma palestra e outra, o pessoal conversando assim, eu acabava indo, só balançando a cabeça, não tava entendendo nada, mas só balançava a cabeça para começar a tentar enturmar, né? Sim. E aí foi assim que eu acabei conhecendo bastante gente, e só o fato de eu estar participando de comunidades naquela época fez diferença na minha vida profissional também, porque até no trabalho isso fazia diferença, o pessoal via isso como um destaque, porque você participando de comunidade, você acaba vendo coisas mais rápido, não sei se eu posso falar assim, mas você acaba ouvindo e tendo conhecimento, não que você vai saber 100%, porque não tem como você aprender 100% de uma tecnologia numa palestra, ou no meetup, ou no workshop, mas o fato de você participar disso e ter contato e já faz você saber aonde você vai pesquisar as coisas, onde você tem que aprender. Você já ouviu falar NoSQL, que naquela época eu nem ouvia ficar muita gente falando de NoSQL, você chegava no trabalho, você, uma estagiária, falar de NoSQL, uma júnior falar de NoSQL, era até assim estranho, assustador. Passei por algumas situações não muito agradáveis, de pessoas acharem que, de repente, só porque eu tava falando daquilo, eu tava querendo roubar lugar, sabe, das pessoas. Caraca, não era. Sim. Complicado. A gente passa por umas situações que não precisaria, né? Até porque, como a gente tá falando você tá falando com a semana agora há pouco, ninguém tá para roubar lugar de ninguém. A gente tá para complementar e cada um tem o seu espaço, né? A tecnologia tem bastante oportunidade. Mas, enfim. E aí isso fez tanta diferença que a gente acabou levando isso para a faculdade. A gente, como eu falei, a gente não tem nada aqui. Eu estudava em Mogi na época, Mogi das Cruzes, que inclusive é uma das cidades que o Poco já palestrou, então lembrem disso quando ele fizer o Gama Game. Exatamente, Gama Game, vou lembrar. Foi um rolê alegre, foi um rolê top. É longe, né? É longe pra dedéu. O problema nem ser longe, o problema foi o seguinte, o GPS mandou a gente por dentro de São Paulo. Nossa senhora. O GPS, em vez de mandar a gente pra Dom Pedro e tipo, cair ali. Pegar Dom Pedro, depois pegar a. Não é Red, qual é o nome daquela outra rua? Daquela lá que cai ali em Guarulhos? Esqueci qual que cai. Não sei. Na casa do Marcel, tem uma lá que cai na casa do Marcel, aí tu já cai ali em Guarulhos, e aí tu já cai pra Mogi. Não. Ayrton Senna, não. É que vai de Campinas pra lá. É porque você pega Dom Pedro, tu vai descendo, aí tu pode descer pra. A Fernão, isso, Marcel de olho. A Fernão Dias não fez isso. Na volta foi isso, entendeu? Mas na ida não foi. Então a ida, tipo, deu muito ruim. Então, nossa, imagina o rolê que vocês levaram pra chegar lá em Mogi. Legal. E o melhor, eu sempre gosto desse rolê pra Mogi, porque foi o seguinte. Renato Groff falou, então, de Campinas pra Mogi, Itu é caminho. Itu é caminho. Porque ele mora em Salto, né? Ele mora em Salto. Não, pode vir aqui que tá safe. De Campinas pra Mogi, tu é caminho. Salto é caminho. Tipo, cara, não tem nada a ver. Tipo, Salto é do outro lado. Campinas aqui, né? Mogi aqui. Aí, tipo, Itu e Salto aqui. Ele falou, não, é caminho.
Nem pra Mogi Mirim, nem pra Mogi das Cruzes, nem pra Mogi Guaçu não é caminho nunca, entendeu? Meu Deus, mano, o Groff como bot tá falhando, cara, porque o É, GPS dele não é bom, não. não é bom não, mas é muito legal. E é massa essa prática de você conhecer mais gente e essa questão que você falou de estar na frente, né? Não é. E é aquilo, não é que você vai ter conhecimento profundo, mas você sabe, já ouviu falar de coisas novas, tipo, tem gente que, se essa tecnologia, o pessoal da comunidade vai lá, testa pra ver como é que é e consegue trazer uns insights legais pra você saber que aquilo aí existe. Porque muita gente acha que tecnologia nova, você vai aprender e vai, não, agora eu sou, tipo, isso aqui, sou top nisso. Não, porque primeiro não funciona, é nova, tipo, a gente sabe que não funciona, mas você saber e tá na frente de entender como é que aquilo funciona, pode dar insight pra você ganhar ou experiência naquilo quando você precisar de verdade, porque você já tem um conhecimento, ou saber Uhum. onde usar aquilo corretamente. Até a gente conversou bastante com o Alcimar. Então é basicamente isso, né? Exatamente. E é assim, a gente tem que saber separar o que é hype, o que a comunidade está compartilhando de conhecimento para que todo mundo tenha acesso àquele tipo de conhecimento, né? A ideia é deixar o conhecimento ali disponível para todo mundo. Sim. E eu falo muito com as mãos, vocês me perdoem. Uhum. E aí, então, assim, hype, negócios à parte, né? A gente tem que tomar Sim. muito cuidado para não ficar, nossa, meu Deus, agora é isso aí que eu tenho que estudar. Não. Tenha conhecimento que aquilo existe. Eu discuto muito com uma pessoa que trabalha na mesma equipe que eu hoje, que ele é um sênior do nosso time, eu tenho ele como um líder, assim, até pelo conhecimento dele, também pela forma como ele ensina a gente e tal. Uhum. E ele acaba discutindo muito isso com ele em relação a você tomar cuidado com esse tipo de coisa e também para você saber que a diferença entre você ser o generalista e o especialista, né? Sim. Você tem que tomar cuidado para saber o que você quer fazer da sua vida para saber o que é o melhor caminho. Então tem que tomar cuidado mesmo. Isso é muito É legal. bom, é bom você estar perto da comunidade porque você aprende muita coisa, você conhece gente de todo tipo. E isso é bom, não só profissionalmente, sabe? Isso é bom até para a gente que é de TI, que normalmente a gente não sabe conversar, não sabe socializar com as pessoas, Sim. não sabe. Isso acaba trazendo características para dentro da nossa parte profissional que ajuda, como a comunicação e outras coisas. Então, assim, comunidade me ajudou de diversas formas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, como diria Faustão. É verdade. E como é que foi teu caminho com o C Sharp? Porque, como você falou, tipo, escolheram pra você C Sharp e foi lá. E você começou a comunidade, aí você começou a se envolver muito com o C Sharp. O que que isso te levou? Aonde isso te levou? Tá, então, eu comecei a estudar C Sharp lá no trabalho mesmo, porque era o que tinha para hoje. Não, gente, brincadeira, eu gosto de C Sharp. E assim, C Sharp, assim como Java, né, e outras linguagens assim mais robustas, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é bastante comercial, né? Então a gente tinha bastante cliente, no caso lá onde eu trabalhava antes, que era uma consultoria, bastante cliente que usava C Sharp. Enfim, de clientes de diversos tipos de negócio, inclusive, né? Seja instituição financeira, seja de educação, enfim, diversas coisas. E eu acho que, assim, antes da linguagem, o que me ajudou muito foi a questão da base, sabe? Sim. Que é a questão de você praticar sempre a lógica, estrutura de dados, condições, enfim, tudo que a gente aprende lá no começo, que na real fez a diferença dentro do C Sharp para mim, porque não estava tão acostumada assim com linguagem orientada a objeto, Aham. e realmente a cabeça explode quando. Porque, pelo menos na FATEC, a estrutura, eu não sei se já mudou de lá para cá, mas a estrutura de ensino é você aprende primeiro linguagem estruturada e depois você vai para linguagem orientada a objeto. Sim, sim. E isso arranca teu cérebro de uma É, forma que vai explode, pra assim. outro planeta, é. Exato. Mas eu acho que ainda assim a questão da base ajudou bastante. Então, quando eu comecei a mexer com C Sharp, foi assim, acabou me ajudando a evoluir no próprio trabalho. Apesar de não ter sido só escolha minha, né? Foi Sim. escolha do trabalho também. Uhum. Foi bom porque eu acabei conhecendo diversos tipos de negócio, foi bom porque eu acabei mexendo com produtos diferentes, projetos diferentes. E aí foi aí que eu comecei a evoluir, né? Usando aquilo sempre, claro, estudando, que nem uma louca. Sim. E assim, acho que eu fui evoluindo por causa dela, sabe? E foi por causa dela
que eu tive contato, a possibilidade de ter contato com outras linguagens. Sim. Porque, normalmente, quando a gente trabalha acabei de falar, consultoria. Isso, consultoria. A gente não... Dificilmente vai ser só um único projeto o resto da vida. Dá para acontecer isso, já vi acontecer e acontece de fato. É meio ruim isso, na real, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com coisas diferentes. Então, de tanto que eu estava trabalhando com C# ali, com o pessoal, eu acabei tendo a oportunidade de mexer com outras coisas, que seria mexer um pouquinho no front para aprender JavaScript, HTML, CSS, e cheguei a mexer com Java lá mesmo. E o fato de eu já ter trabalhado com C# me ajudou no Java, porque a estrutura de pensamento é próxima, é muito parecida, a forma como você estrutura as coisas, se você quiser aplicar um design pattern numa e na outra, é similar o que você consegue fazer. Então, eu acho que o C#, eu acho que é por isso que eu tenho um carinho muito especial pela linguagem hoje, não é querendo defender nenhuma tecnologia, mas foi a linguagem que me empurrou assim dentro do mercado, sabe? Foi a que me fez evoluir, foi a que me fez aprender um monte de coisa em relação à web, em relação até a desktop, tive que mexer um pouquinho com o VB6, mas só um pouquinho, ainda bem que foi só um pouquinho. VB6, olha coisa boa aí, o pessoal do chat deve estar lembrando. O H perguntou até isso, C# só para desktop? Não. Então, C# é top. Não, C# é top, C# dá para você fazer coisa com web, mano. E usar, Marin, que dá para você usar aí agora também com programação boa. Que é C#. Aí é top, hein? Respeita o C#, mano. C# dá boa. Respondida a pergunta, Kaká. Não sei se ele tá aí assistindo ainda. Mas respondendo a pergunta, Kaká, C# não é só para desktop. Você vai fazer bastante coisa aí na brincadeira. Com certeza. É muita vantagem, C# para desktop, para web. Toda vez que a gente brinca com C# serve para tudo, gente. A gente já falou isso já várias vezes na live. E toda vez é a mesma pergunta, mas é isso. O pessoal gosta de zoar com C#, né, mano? Fica zoando com C#, igual zoou com o Javinha, coitado do Java. Eu aprendi a gostar do Java. Aprendi a suportar o Java no meu coração. Suportar é bom. Aprendi a suportar o Java. Muito bom. Muito bom. E aí a questão do Java te levou para um caminho meio louco. E como é que foi a tua trajetória agora? Lembra, a questão da comunidade, a questão de mudar de stack, né? Que as pessoas se apegam demais a uma linguagem e às vezes não querem sair dela, ou às vezes perdem oportunidades porque não querem aprender uma coisa diferente. Como foi para você isso, né? Desde a questão de como aconteceu isso na sua vida e como é que você se sente hoje em relação a isso? Tá, então, foi assim, na real, como você falou, né, depois do C# eu tive a oportunidade de mexer com outros projetos lá, que eu comecei a mexer com Java. De fato, eu tinha bastante preconceito com Java, porque Java sempre foi muito difícil para eu aprender. Não sei lá, às vezes hoje eu tento ficar entendendo por que isso acontecia, acho que até pela dificuldade, porque o Java é muito mais coisa na sua mão que você tem que fazer, ou talvez tenha sido a forma como eu aprendi na faculdade a mexer com Java. Sim. E 90% das vezes é bem diferente da forma como você vai aplicar no mercado de trabalho. Então, assim, mas beleza, comecei a mexer com Java, fui aprendendo isso e tal. E depois de um tempo, é que assim, a gente vai evoluindo dentro da carreira e aí a gente vai pensando em outras coisas também, né? A mexer com outras coisas. Igual você falou, às vezes a gente é muito fixado numa linguagem só, numa stack só, e a gente fica fissurado naquilo, é só aquilo que serve e não serve mais nada. Não é. Acho que a frase mais bem elaborada que existe na nossa área é que linguagem boa é aquela que tá pagando as contas. Sim. Então, assim, a gente tem que aprender que linguagem não é o fim, né? Aliás, linguagem não é o que importa. Linguagem é só uma ferramenta para você chegar ao meio, lá no seu objetivo. Exatamente. E às vezes é difícil falar sobre isso, tanto em linguagem, sistema operacional e tudo mais, o pessoal acaba não respeitando tanto. Beleza, respeito quem tem suas linguagens preferidas aí. Enfim, e aí, beleza, acabou surgindo uma oportunidade de eu ir para outra empresa, que é onde eu trabalho hoje, que é no C6 Bank. Sim. Só que o porém é que eu tinha que mexer com coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui fazer a entrevista, e assim, eu já sabia que eles estavam trabalhando com Kotlin no back-end,
Primeiro que normalmente o pessoal estranha, né? Como assim Kotlin no back-end? Mas Kotlin não é para mobile? Não, gente. Kotlin dá para usar no back-end. Confia em mim. Eu estou trabalhando, então acredite, a conta está sendo paga, tá funcional, lá. Tá show. Tá funcional. Abre lá seu aplicativo que está funcionando. Enfim, o pessoal comentava muito assim para mim, principalmente quando eu conversava com as pessoas da comunidade, sim, quando eu conversava com as pessoas que eu fui fazer entrevista lá, falavam, não, mas é bem próximo do Java e tal, não sei o quê. Eu falava, beleza, né? Então, assim, não vai doer tanto. Sim. Na verdade, doeu, gente, um pouco. Não porque, vai doer assim, tanto, mas dói. Não é tanto, mas tá doendo. Então, é porque, assim, tudo bem, a gente fala que tem uma certa semelhança com Java, e tem muita linguagem que se parece mesmo, igual a gente estava falando agora há pouco, C# e Java é muito... eu não vou dizer que é muito fácil, mas é menos complicado você pular do C# para o Java do que, sei lá, do C# para o JavaScript, por exemplo, porque a estrutura é toda diferente que você tem que usar. É claro que, de novo, né, não quero ser repetitiva, mas já sendo, a base é o que mais importa para você aprender a tecnologia, né? Não é a tecnologia em si, não é tipo, se eu vou mexer com Go, se eu vou mexer com Kotlin, o que eu vou mexer que vai mudar totalmente. Se a gente tem a lógica lá atrás, aprender uma linguagem pode ser um pouquinho mais natural se a gente tiver a base bem estruturada. Por isso, crianças foquem na lógica de programação. E aí, quando, assim, eles têm uma cultura lá de que, beleza, você não precisa necessariamente saber Kotlin para poder entrar lá e trabalhar, mas você tem que ter uma estrutura que é justamente a forma como eles entrevistaram a gente lá. Então, assim, eles analisam a sua forma de pensamento para saber, não, beleza, Kotlin é só uma linguagem que ela vai aprender. Sim. E tá dando certo, assim. No começo, como eu disse, doeu um pouco, porque, vamos lá, eu ainda tinha um pouquinho de trauma com Java, e o Kotlin, para quem não sabe, ele roda em cima da JVM. Sim. Então, muita coisa de estrutura. Você consegue usar coisas do Java dentro do Kotlin, você consegue usar bibliotecas, libs, enfim, como vocês queiram chamar, dentro do Kotlin. Dá para usar, e dá para usar super bem, as duas linguagens se conversam muito bem. Mas, assim, eu acho que talvez tenha sido mais o trauma em relação ao Java e a dificuldade que eu tinha no Java do que outra coisa, assim. Porque acho que o mais importante é você estudando e tentar praticar aquilo que você está pegando de diferente, sabe? Mudar de stack nada mais é que você tomar seu tempo para estudar. E, assim, estudar que eu falo é praticar. Sim. E aí, de novo, a comunidade foi boa para mim, por quê? Porque as pessoas começaram a falar assim para mim, Morgana, mas então, faça o seguinte, você tem algum projeto já que você fez, sei lá, em C#, em qualquer outra linguagem que você saiba fazer? Falei, tem. Então, pega esse projeto e faz em Kotlin. Então, assim, isso ajudou bastante, porque eu tinha que trazer a visão daquilo que eu tinha montado no C# para dentro do Kotlin, um contexto diferente, em cima de outra máquina virtual, em cima de outra estrutura, e acabou ajudando bastante, sabe? Então, acho que além do próprio estudo, nada como você praticar aquela stack nova que você precisa aprender, né? Seja profissionalmente, seja por causa da faculdade, enfim. Perfeito. E aí, junto com isso, vem a mudança da questão de consultoria para um produto. Como foi para você se adaptar também a isso? Porque, tipo, na consultoria você vai rodar, vai pegar vários clientes, vai fazer coisas totalmente diferentes. E no produto você tá, tipo, focado naquilo, naquelas entregas, naquelas demandas. E você dá mais tempo, vamos falar assim, para você aprender como é que funciona um todo. Como foi para você também essa diferença de trabalhar com consultoria e depois agora com produto? Eu não queria ser muito empolgada na minha resposta agora, mas foi sensacional. Porque, assim, um pouco empolgado só, não tanto. Não, eu tô tentando manter a classe aqui, mas foi sensacional. Assim, não é que eu tô dizendo que era ruim trabalhar com consultoria, nunca foi, tanto é que foi meu primeiro emprego de desenvolvedora, foi ali que eu cresci, foi ali que eu me desenvolvi para chegar onde eu tô hoje, né? Faz parte do meu caminho. E mexer com coisas diferentes lá também me ajudou muito na forma como eu penso hoje, na forma como eu estruturo o meu pensamento para poder resolver algum problema que eu tenha no meu dia a dia hoje. Mas é muito diferente, porque, assim, antes eu ficava pensando, até quando eu ainda estava analisando proposta e tal, eu estava pensando assim, olha, beleza, se eu sair da consultoria, eu perco, entre aspas, assim, a oportunidade de mexer com coisas muito diferentes a cada projeto que eu pegue.
E aí eu tenho a vantagem de entrar num lugar onde eu vou cuidar de um produto específico, né? Que eu Sim. sou o cliente ali no caso, Aham. né? Sim. Assim, Basicamente é isso. basicamente é isso. Então, eu faço parte da construção daquele produto que é dentro de casa. Então, eu fiquei meio assim, mas assim, é ótimo, porque eu entrei num produto lá que eu não conhecia nada. Sim. Então, foi um negócio novo que eu aprendi, isso é ótimo para mim. Também existe possibilidade, de repente, em qualquer empresa que você está ali dentro, não como consultoria, mas como pessoa parte daquela empresa, dá para você aprender outras coisas também e tal. Mas o que mais apesar de ser um pouco contraditório agora, o que mais me chamou a atenção do fato de eu querer ir para lá é porque eu realmente ia trabalhar com tecnologia que eu nunca tinha mexido. Então, essa mistura, assim, é muito bom você trabalhar numa coisa que é só aquilo. Você vai se especializar naquilo, querendo ou não, mas também te dá a possibilidade de trabalhar melhor naquilo. Porque, por exemplo, tem lá um produto funcionando. Mas esse produto não precisa ser só aquele produto. Você pode sugerir coisas para ele melhorar, você pode melhorar esse produto, trazer coisas novas do mercado para ele, enfim. Então, assim, não necessariamente acaba sendo a mesma coisa todo dia, né? Às vezes o pessoal acaba pensando que talvez sim, mas não é. Você cresce com o produto e ele cresce com você. É tipo, é mão dupla, né? Tipo, você cresce, o produto cresce, e você é a pessoa, você acaba, tipo, como se fosse, não vou falar um filho, mas como se fosse algo seu, tipo, algo que te pertence, né? Exatamente, acaba sendo, sem querer, acaba sendo filho daquela equipe, né? Tipo, todo Sim, mundo que tá botando a mão ali para poder fazer aquele negócio ficar de pé todo dia, sim, acaba sendo. Então, não é muito mesmice, né? Eu fiquei pensando se talvez não seria, mas como eu falei, foi sensacional. É muito diferente a relação com as pessoas, relação de sim. trabalho. Era isso que eu ia perguntar Quando, agora. quando você é consultoria, existem lugares que te recebem muito bem, que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas não me entendam mal. Existem lugares que quando você é consultoria, existe um olhar diferente, sabe? Você não O faz parte mercado, daquilo. exato. O mercado de trabalho, ele às vezes acaba sendo muito capitalismo selvagem. Então, você não é muito uma pessoa, você é um instrumento para que aquilo seja terminado. Não estou dizendo que todas são assim, não estou dizendo que onde eu trabalhei foi assim. Estou dizendo que às vezes o comportamento de consultoria cliente é diferente. Sim, Fora que quando você é consultoria, você acaba, quando eu falei, é um produto, né? As suas horas estão sendo pagas para aquilo especificamente, você tem que fazer aquilo e não tem sim, conversa, não tem negociação, é aquilo porque o contrato é isso e tal. Quando você é o dono, entre aspas, sim. do produto, você faz parte da construção dele. Então é diferente a relação você, produto, equipe, Nossa, gestão. código, tudo. Exatamente, assim, eu senti bastante essa diferença. É bem isso. Tonho mandou ali, sugira a melhoria sempre. A pessoa chefe ou vai te promover ou vai te demitir. E nos dois casos é a melhor coisa que você pode acontecer. E é isso mesmo. Querendo ou não, você tá certo, Tonho. Você tá tudo Mas eu certo. acho que isso que você falou, eu acho que é bem. O pessoal que nunca trabalhou com não construir já trabalhou com produto, ou o contrário. É muito isso, Morgana. Eu acho que é muito isso. E eu acho massa, tipo assim, quantas pessoas na tua equipe agora? Como é que funciona isso lá? São quantas pessoas no que você trabalha no produto e tal? Hoje, o produto que eu trabalho, ele tem relação com a pontuação do cartão, sabe? Uhum. Pontos de fidelidade Sim. que você ganha de acordo com o cartão, Uhum. ou as compras, enfim. A gente é uma squad, deixa eu pensar aqui. Não, tem parceiros também, a gente não Sim. gosta de usar o termo terceiro, porque terceiro é muito ruim, até porque, Sim. como eu era consultoria, vocês entenderam o que eu quis dizer. Exato. Vocês têm que A integrar a gente, pessoa no time, não, e não a segregar gente isso. exato. Nós somos, deixa eu ver, tem 3 back-ends que são do time, contando comigo. Uhum. Temos uma estagiária, que agora está com Uhum. back-end com a gente. Temos um, temos um parceiro que é back-end também, então temos, Tá. teoricamente, aí 5 back-ends. Sim. Tem o QA, tem a pessoa que é desenvolvimento mobile, porque lá é nativo, né? Então tem o Sim. Android, tem o iOS. iOS. Aham. Então já deu aqui o quê? 8 7. É. pessoas. 8 com QA. Aí,
Sendo assim, a estrutura da squad é Sim. assim, nós somos em 8. Aí tem a nossa PM, o galera de negócio, tem o nosso gestor, tem o SRE, tem a pessoa de segurança. Caraca, tem é as bem outras estruturado pessoas. então. É bem diferente, Não é inclusive. aquela equipe duas pessoas, Nossa. reveza quem faz front, quem faz back, aí depois troca, aí gritou troca, aí o back vai pro front, a front vai pro back e vai que vai. Bem estruturado o teu negócio. Exatamente. E como que Já tive você é. essa Fala. equipe aí, viu? Já Não foi é. muito. Então, como é que é isso? Como é que vocês se organizam assim como equipe lá dentro? Tipo, como que vocês produzem as demandas, né? Já que são vocês mesmos que fazem isso. Como é que vocês produzem as demandas? Na real, sim, a gente também recebe demanda de outras áreas, porque como o nosso produto ele dá para integrar, Uhum. meu Deus, que difícil, integrar com outros produtos que a gente tem no banco. Uhum. Então, a gente acaba recebendo demandas assim, vem demanda também da parte de negócio, e vem a nossa própria demanda, que pode Sim, ser, sei lá, um débito técnico, uma melhoria, sim. vamos melhorar a escalabilidade, ou melhorar alguma coisa assim. Mas eu confesso para você que também é bem diferente você, desenvolvedora, trabalhar como back-end do que você tá lá, igual você falou da Equipe. Eu já trabalhei num projeto que era só eu no Aí sim. projeto. E é por isso que ele não andava. Não, brincadeira. Assim, era só eu no projeto, e Uhum. já aconteceu de ser só eu e mais uma pessoa. Eu era a Sandy lá, e tinha um cara que era sênior. Sim. Enfim, Aqui do Júnior. acontece, né? Quando você tá na consultoria, você não é júnior, você não é sênior, você não é pleno, você é sênior Você é o que sempre. dá, exato. Sênior Você é o sempre. que tem para hoje. E é full Verdade. stack, viu? Porque não tem essa Exato. separação de Então back-end e cobrando. front-end. E aí, pra pessoa que te contrata, a pessoa paga 200 conto a hora. E aí, o resto, né? O resto. Agora, quanto você ganha? Aí. Né? Pois Aí é, são os 500. já passei por uma situação bem complicada. Eu tava 50? como Eu júnior. recebia 15, Ortiz. Sim, se você recebia 50, tava feliz. Já teve 15, hora olha isso, minha. gente. Já teve hora minha que cobravam 100 reais e eu ganhava 15. Pra você ver como é que era bom o negócio. Mas é complicado, mano. É. 50 reais tá bom, hein? Então, e aí trabalhar hoje como back-end é meio que você entende melhor aonde está a sua responsabilidade, aonde você pode focar mais os seus estudos. Uhum. Voltando de novo àquela conversa, né? A gente tentar ser especialista ou generalista e tomar cuidado com essas coisas. Sim. Então, eu consigo direcionar melhor meu estudo, eu consigo direcionar melhor as coisas que eu preciso focar no meu dia. Não é que eu só desenvolva, né? A gente tem que lembrar que uma pessoa que é desenvolvedora, ela não faz só código. Sim. Não deveria fazer só código, né? Ela deveria testar, deveria fazer outras coisas, participar, fora as reuniões que a gente participa, enfim, mas é bem diferente, acho que mais pelo que eu falei, assim, tipo, Sim. pela responsabilidade que é você cuidar de uma parte daquela coisa, de um todo que vai juntar e vai ser o produto em produção, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E sobre o Kotlin mesmo, Morgana, como que é a comunidade, como você enxerga a comunidade Kotlin em relação às outras que você já participou? Porque muita gente, se você perguntar pra pessoa do chat, quem programa em Kotlin, deve ter o quê? Umas 3 pessoas que programam em Kotlin. Quem programa em Kotlin do chat aí? O Ortiz falou que uma coisa que ele odiava na empresa, que trabalhava, é contratações que nunca perdiam a opinião da equipe. Acontece muito. Quem do chat programa em Kotlin? Ou já mexeu alguma coisa em Kotlin? Quase ninguém, eu acho. Ninguém. Não, ninguém respondeu. Mandaram o Selva lá. Estão só no Selva. Selva, prioridade. O Alcimar já mexeu, o Alcimar estudou Kotlin, isso eu tenho certeza. Ele fora falou Alcimar, fora Alcimar, quem? Tonho? Não. Chico, não, acho que Tonho não. Chico? O Chico já mexeu com tudo, né? Gol, Não, mas o Chico deve estar lanchado, deve estar dormindo já. Eu acabei de entrar no site falando Hello World, muito bom, cara. Salva Kotlin. São Selva Kotlin. Bem poucas pessoas mexeram mesmo. Aprendi Kotlin, o Henry falou por causa da consultoria que ele trabalhava, que trabalha pra Cbank. Aí, ó. Tô aqui dando banho no Benjamin FK. Beleza. Mas nunca mexi com Kotlin. Então só o Henry e o Alcimar por enquanto. E o Cássio falou que tá no Hello World. Pra dar aquele migué. O Chico falou que só Java e Scala. Kotlin é filha dos dois, é verdade. Então teve até aí o Alcimar. O Alcimar, o Cássio que deu um Hello World.
E o Henry. Muito bom, muito Castro, bom. toma vergonha na sua cara, Castro. Vai programar, mano. Tá fazendo Hello World, velho. Não é Deno não, Castro, é Kotlin, pô. Hello World eu já fiz também, então. Não é Deno, é Kotlin, a linguagem é outra, o Castro. Não é Deno, é Kotlin. Kotlin tem mais coisa que Hello World. Mas vamos lá. Então, não tem muita gente de fato. Quando eu Mas o fui Alcimar comprou, peraí, justamente. rapidão. O Alcimar pelo menos comprou um livro. O Alcimar comprou um livro, pelo menos. Isso eu lembro. O Alcimar comprou um livro. Tô dando migué. Também aprendendo ainda. Mas você já comprou um livro. Já é um grande, já é um grande avanço. Mas vai lá, vai. Nossa, aí pior que eu tô com vontade de comprar aquele livro Kotlin em Ação, mano. Sim, Não é que eu saiba Kotlin, tá, gente? sim. Eu tô aprendendo ainda também, mas enfim. Uhum. Qual que era a pergunta? E tá falando a questão do Kotlin, como é que você enxerga a comunidade, como é que você. Comunidade do Kotlin, Isso. verdade. Tá, Como é que tá. desculpa, gente. Como é que o pessoal olha pra essa linguagem, o que eles falam quando você, tipo, mexe com o Kotlin. Tá. 99% das coisas que eu fui procurar de Kotlin quando eu precisava começar a estudar sobre isso era coisa para mobile, sei lá como Sim. vocês pronunciam, Aham. mas era muito focado nisso. E tem até, não tem muita comunidade, não sei se sou eu que conheço poucas, Uhum. mas a maioria é direcionada para Android, a maioria é direcionada Sim, para sim. fazer coisa para aplicativo. Uma coisa ou outra que eu acabei encontrando, assim, mais como artigo, até alguns vídeos também, ensinando como usar Kotlin, mas aí é muito Kotlin com Spring, Kotlin com isso, Kotlin com aquilo. Aham. O Kotlin puro em si, eu achei pouca coisa. Sim. Aí, de novo, talvez existam comunidades que tratem mais disso e eu que não conheço, gente. Se alguém conhecer, inclusive, compartilhe comigo. Mas eu não vejo muita coisa assim, como uma comunidade de Java, por exemplo, como uma comunidade de JavaScript. Eu não vejo ser muito movimentada. Até o Sim. pessoal estranha, como eu falei, né? Nossa, usa Kotlin para back-end, você tem certeza do que você está falando? Eu falo, tenho certeza, mano, tá lá o código. Tá rodando o bagulho lá, tá Tá safe. rodando, cara, acredita. É. E assim, para back-end específico, como eu disse, foi mais difícil encontrar mesmo a galera assim que tivesse compartilhando bastante conhecimento. Acabei usando muito os artigos que eu falei e o conhecimento da própria galera que era do time já, eu acabei aprendendo bastante com eles também. Mas comunidade específica de Kotlin ou específica para back-end com Kotlin, Isso acho que. isso aí é muito pouco. Isso aí eu não encontrei quase nada. É mais para Android mesmo. Mas é Deus. legal que você falou essa questão da questão do Kotlin para back-end. Realmente poucas pessoas falam sobre, né? Eu lembro que a gente fez lá no IMASA em 2019, ou foi 2018? Foi 2018. A gente fez o Kotlin Community Summit, né? Mas a Hum, maioria das questões eram em relação ao Kotlin Mobile mesmo, porque o pessoal de Android muito tá adotando, né? Porque por agora ser a linguagem oficial da. Mas tinha uma ou outra palestra sobre back-end. Acho que tinham duas, talvez. Mas não sei de qual comunidade é o pessoal. Eu sei que, tipo, a gente foi. Foi difícil achar gente. Primeiro foi muito difícil. Achar a mina, então, foi muito difícil. Muito imagina. difícil. Foi muito difícil. A gente conseguiu achar duas, se não me engano. E na época, né? Mas tem mais meninas que programam hoje, tipo, você e mais algumas que eu conheço que ou já mexeram com outra linguagem e estão no Kotlin agora. Mas é isso que você falou. Eu ainda acho que a comunidade tem muito a crescer, mas ainda né, tá aí iniciando aí os trabalhos, né? Sim, sim. É uma empresa ou outra que eu vejo assim comentando agora que tá mudando para Kotlin. Eu tô tentando lembrar, eu vi duas empresas postando, ou eu vi alguém postando linguagem de Kotlin para Uhum. essas empresas, mas é tipo, não é, talvez não seja, mas era tipo assim, PicPay, era alguma empresa desse tipo assim, Sim, sabe? Não tô conseguindo lembrar entendi. agora, mas são Pegasse. Aham. poucas. Sim. É, são poucas. Mas lá explicam por que eles escolheram Kotlin? O pessoal até fez uma palestra explicando, acho Uhum. que foi no MaquiCon, acho que foi no MaquiCon que o pessoal Sim. estava contando por que queria usar o Kotlin, né? Eu não lembro muita coisa da justificativa, mas eu lembro que uma das coisas era assim, era próximo de uma linguagem de mercado, que era o Java. Uhum. Era uma coisa nova e diferente que o pessoal queria testar, queria usar e tinha bastante. Acho que até também para ajudar em relação à parte de mobile, né? Sim. Integração, Poder pessoal de integrar Android e fácil. tudo Aham. mais.
Tem algumas outras justificativas lá, aquelas palavrinhas-chave, como escalabilidade e outras coisas. Depois, se eu achar o link da palestra, eu compartilho com o pessoal. O pessoal no chat aí tá Show. top demais. Pessoal, tem pergunta pra Morgana? Vamos lá. Vamos finalizar bem aqui. Temos mais alguns minutinhos com a Morgana. Mandem perguntas pra ela. O banco usa arquitetura de microserviços? Boa pergunta. O C6 Bank usa microserviços? Como... Sim, a gente tenta usar o máximo possível. Eu vou deixar a resposta assim. Sim, tem. Sim, não, mas tem microserviço. A gente tenta usar o máximo possível, até para facilitar a nossa comunicação. A gente usa muita coisa com a AWS também, então, para separar as coisas, sabe? Cada um faz uma coisa, lê os eventos separadamente. Então, sim. Queria ver um microserviço de verdade um dia. Tem quantos serviços no total? Como a separação de infra e dev? Tu mencionou que tem SRE pro teu squad. Eles são sempre embedados no time ou trabalham separadamente? Tá, vamos lá. Então, deixa eu tentar contextualizar numa resposta só. Beleza. A gente tem a separação, a gente tem a galera de infra, tem lá, como eu falei, os SREs, tem, enfim, de outras áreas também, como segurança e outras peças importantes para que um produto seja colocado no ar, mas eles não atendem só o nosso time, eles são compartilhados, digamos assim. Não sei se essa palavra é certa, mas é compartilhado. Então, eles têm o SRE, que é mais próximo da gente, que ele ajuda a gente nas nossas entregas, deploys e coisas que a gente precisa fazer, melhorar a infra, enfim. Mas ele também acaba atuando em outros times quando necessário. Então, ele não é 100% exclusivo nosso. Não é só seu. Deixa eu ler o resto da pergunta lá, que eu não sei se eu respondi tudo. Tá, separação. Separação de infra e dev, tu mencionou tal. Trabalha separadamente, sim. Tem quantos serviços no total? Cara, eu não sei quantos serviços tem no total. Porque, assim, até no... Eu sei falar no meu... fiscal de serviço? Ele quer saber quantos serviços tem, mas... Que é o fiscal... Agora é o fiscal de serviço. Quantos serviços tem aí? Em qual linguagem cada um é? Quantas pessoas trabalham em cada serviço? Chico como é que fala? Espião, né? Espião de... Certeza, Como funciona o sistema de on-call? Eu tô de on-call, por exemplo. Se acontecer alguma coisa, eles vão me chamar. Isso aí. O Davi perguntou, o Kotlin não pode usar direto livre de Java? Você respondeu, Davi, não tava assistindo a live. Porque foi a mesma coisa que ela respondeu, que o Kotlin pode usar livre direto do Java. Pode usar. É só você importar, porque como funciona em cima da JVM, é super de boa para usar qualquer biblioteca que você queira. É nesse momento que a gente percebe que o pessoal não tá assistindo a live. Ele vem perguntar isso. Né? Coitado, chegou atrasado aí na conversa, mano. Então perguntou, tem política de code review? Se sim ou não, qual a sua visão sobre isso? Tem, a gente faz code review, tanto o pessoal de mobile quanto de back. Então, por exemplo, se eu abrir um PR lá, quem vai analisar é a galera de back-end do meu time. Então, existe o code review sim, e eu vejo com muito bons olhos, porque muita coisa que acontece no code review, no pair programming também, quando a gente consegue fazer, a gente acaba fazendo algumas vezes, também é uma cultura, não sei se é da empresa inteira, mas eu sei que o nosso time funciona muito bem. Mas code review ajuda porque é aquela questão, né, gente, de sempre ter uma outra visão de outras pessoas em cima daquilo que você está construindo. E como tem muita coisa no Kotlin que você consegue simplificar o que já está simplificado, inclusive Sim. Você consegue, isso acaba me ajudando a descobrir coisas novas da própria linguagem. O IntelliJ ajuda bastante com esse tipo de coisa também, mas o Code Review me ajuda muito a crescer em relação à minha parte técnica, sabe, meu conhecimento técnico. Então, eu super aprovo e super indico. Show. O Chico perguntou a questão de ter acesso ao código. Todo mundo tem acesso a todos os repositórios ou só uma repo? Ou é monorepo lá? Tem cultura de mandar por request para projetos de outros times? Ou funciona de forma mais isolada? Depende do projeto que você está trabalhando. Você tem acesso a só aquele repositório que você está mexendo daquele time que você faz parte. Dependendo do tipo de coisa que você vai mexer, você de repente precisa mexer num repositório que em certa forma é compartilhado, entre aspas. Então você acaba usando avaliação de pull request de outros times. Sim. Mas depende muito do projeto que você está mexendo. Boa noite aí, Mythic Nick. Valeu pela presença. O Elson falou que também usa Bitbucket. E o Ortiz mandou lá, né, o Beviba. Quando vocês vão trabalhar com banco de dados?
tem que passar por uma equipe? Como que é a questão de banco de dados lá? Cara, eu acho que não. Boa pergunta. Eu acho que não tem DBA específico, tipo, uma pessoa que cuida do banco de dados, porque é a gente mesmo, que nem se eu precisar, por exemplo, de uma instância, um banco lá no MongoDB, eu preciso ver em questão de viabilidade de criar isso, converso com o meu SRE, converso com o time, a gente vai lá e monta, e quem cuida acaba sendo a gente. Entendi. Mas eu não sei se tem um DBA específico, nunca ouvi falar disso lá dentro. Fiquei curiosa, agora eu quero descobrir. Até vai ver se tem, vai que tem, né? Como é a cultura de testes lá? Quanto mais, melhor. Boa cultura. A gente tem a cultura de que, assim, apesar da gente ter uma pessoa que cuida da parte de QA do time, como, assim, não é que a responsabilidade inteira dessa pessoa cuidar do teste. Então, eu, como desenvolvedora, eu tenho que desenvolver lá meus testes unitários, meus testes de componente. A gente está tentando aplicar outras ferramentas lá de teste que automatiza boa parte desses testes para nós também. Aí tem o nosso, né, o próprio QA do time, o banco tem uma cultura de fazer teste regressivo, enfim, tem várias etapas de teste. Tem vários testes diferentes que são feitos antes de que uma coisa seja entregue. Então, acho que respondi a pergunta. Eu bebi essa porta pra sair correndo quando dá o bug na sexta-feira às 18 horas. Isso aqui pode ser. Já tô fazendo home office. Porque então, hoje é feriado. Maravilha. Obrigado de novo, Morgana, pela sua presença. Eu que agradeço, pô. Valeu de Agradecer ao pessoal que tá aí no chat, valeu de coração. Morgana, você sabe que a casa é sua, né? Tanto sua quanto do Alcimar. Vocês são sempre bem na nossa live. Se divertir aí, brincar, falar coisa séria também, porque a gente trouxe eles pra falar hoje sobre coisa séria. Difícil de trazer isso na nossa live, hein? É só zoeira. Hoje a gente fez só coisa séria. Foi complicado. A gente não riu quase nada hoje nessa live. Pessoal, clap aí pra Morgana. Valeu demais, Morgana. Sempre um prazer estar aqui com você e ter você na nossa live. Tipo, realmente, como eu posso falar? Pra mim é uma... Até perdi a palavra, gente. Tá bom. Uma honra pra mim ter você no nosso chat. A primeira vez que você apareceu, a gente falou, caraca, a Morgana tá com a gente, pô, muito legal. É uma pessoa tipo, que eu admiro pra caramba e quando você fala as coisas, desde a época da comunidade, né, eu já te entrevistei algumas vezes, tanto pra revista quanto lá no Developers e tal, é uma pessoa que eu admiro muito e parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por você ter aqui aceito o nosso convite e vamos que vamos. Obrigada, gente. Obrigada, Pouco. Você é sensacional. Já falei quantas vezes a culpa de eu dar risada no final do dia é sua. A galera do chat aí também, todo mundo dando amor. Vocês são lindos, maravilhosos. E é isso aí, gente. Precisando, tamo junto. Beijo pra vocês. Beijão, Morgana. Valeu de coração. Beijo. Falou. Falou. E aí, gostou? Se aprendeu alguma coisa aqui, deixa seu like, compartilha também. Coloca a gente nas lives lá na twitch.tv/pocãobr, beleza? Um beijão. Até a próxima. Valeu. Falou.